Amém. Bem, queridos, reviewzinho rápido, como eu tenho hábito de fazer, para a gente não perder o fio da meada do que a gente está falando. Afinal de contas, a gente está falando de Velho Testamento, panorama de Velho Testamento, que é uma visão geral, que é o Velho Testamento é, na verdade, a preparação para a vinda de Cristo, né? Os acontecimentos que antecedem a vinda de Cristo. Então nós vimos aí o começo, o Gênesis, a criação de tudo, Deus criando tanto a fauna, a flora, os animais e o homem também. Vimos que na criação do homem, o homem cai, peca, e ele perde a condição de semelhança de Deus e passa então a gerar um homem segundo a sua própria semelhança. A partir daí o pecado se multiplica de tal maneira que Deus levanta um homem chamado Noé, pregador de justiça, e o orienta a construir uma arca para que ele salvasse a sua família e animais de toda a espécie para repovoar a terra. Acontece isso, Noé salva a sua família, a partir do momento em que eles começam a repovoar a terra, também o pecado volta a aumentar, o pecado volta a se multiplicar, certo? A ponto deles então começarem as nações e Deus dá uma ordem a eles para que eles encham a terra e se multipliquem. Eles fazem exatamente o contrário, eles se juntam num lugar só e começam a construir aquela torre de Babel que nós mencionamos já algumas vezes. O que acontece? Deus então desce e confunde as línguas, aí sim se cumpre o mandato de Deus, que aí eles são obrigados a se separar e a de fato encher a terra. Deus passa então a trabalhar ou a falar com patriarcas, com pessoas específicas, e ele começa a falar com Abraão, que é o conhecido pai da fé, que é o nosso primeiro patriarca. Então Abraão, que era da descendência de Noé, da descendência de Sem, que era da descendência de Adão, enfim, da linhagem aí, dos primeiros homens. Deus o chama, Deus dá uma promessa para ele, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, promessas de bênção, terras e descendência, certo? Da descendência dele nasce Isaque, filho da promessa, que ele pede posteriormente em sacrifício para Isaque. Nós mencionamos que isso era, na verdade, um pedido para que ele fosse treinado, ou que ele pudesse entender o sacrifício que viria posteriormente em Cristo. Abraão faz isso, leva Isaque. Isaque é conhecido como filho da promessa, ele tipifica Cristo. Lembra que eu falei que Isaque tipificava Cristo? Tipifica Cristo, por quê? Porque era filho da promessa, porque o nascimento dele foi milagroso também, era também de uma linhagem abençoadora. Deus passa essa mesma promessa que havia feito a Abraão, Deus confirma em Isaque, e Isaque então tem dois filhos, um chamado Esaú e outro Jacó. Jacó era o segundo filho, na verdade, Esaú era o primogênito. No nascimento, Jacó segura no calcanhar de Esaú, e por isso ele recebe o nome de Jacó, que significa usurpador. Jacó então, ele num ardio ali, numa negociação com Esaú, ele compra, ou melhor, Esaú vende a sua primogenitura para Jacó, a troco de um prato de lentilhas, certo? E aí nós ainda mencionamos que, mas Esaú vendeu, e Jacó engana o seu pai para receber as bênçãos de primogênito. Ele se passa por Esaú e recebe as bênçãos de primogênito de Isaque. Isaque já estava cego, com a ajuda da sua mãe ele faz isso. Feito isso, ele recebe as bênçãos. Então há uma cisão aí, há um rompimento aí dos dois irmãos. Esaú recebe um outro tipo de bênção. Na verdade, Esaú troca as bênçãos por 4 maldições, nós mencionamos isso, certo? Jacó, ele se torna o pai de 12 filhos e uma filha, que posteriormente se tornariam, nós vamos ver daqui a um tempo, se tornariam as 12 tribos de Israel. E desses 12 filhos, um deles chamado José tinha a preferência do seu pai,
E por conta dessa preferência e por conta de mais alguns sonhos que José interpretou a respeito, teve e mencionou isso para sua família, a respeito da posição que ele ocuparia num futuro muito próximo, os irmãos então se levantam contra ele, ficam indignados com ele, sentem inveja dele e tentam acabar com a sua vida, desistem no meio do caminho e o vendem para um eunuco do rei. Já na casa desse eunuco do rei José tenta, a esposa de Potifar tenta seduzi-lo, ele corre dela, ela fica brava com isso, ela acusa ele de tentar seduzi-la, de tentar abusar dela, e ele é preso. Na cadeia ele conhece duas pessoas, o copeiro do rei e o padeiro do rei. Isso é bom para mim também, o copeiro do rei e o padeiro do rei, os dois sonham, têm sonhos parecidos, porém com propósitos diferentes. José interpreta os sonhos, o do padeiro do rei, que o padeiro do rei ia se dar mal, ia dar ruim para ele, do copeiro do rei, que ele voltaria a servir o rei. E isso aconteceu, o sonho se concretizou, foi de fato isso é verdade, o copeiro voltou a servir Faraó. Aí o que acontece? O Faraó também teve dois sonhos enigmáticos, chamou todos os sábios que ele tinha no reino dele, e ninguém foi capaz de interpretar o sonho. O copeiro do rei se lembra de José, que ainda estava na cadeia. Eu conheci um rapaz que ele trouxe José. José interpreta os sonhos, e interpreta de uma maneira que ele se coloca à disposição de Faraó para ser aquilo que Faraó precisava para realizar aqueles sonhos. Faraó sonha que ele teria 7 anos de fartura, precedidos de 7 anos de muita fome. E José então aconselha ao rei, fala, olha, ajunta aqui para quando estiver ali o senhor ter para subsistir e talvez até para vender. E isso acontece, e ele se torna então governante do Egito. Ele cresce no Egito, nos 7 anos de vacas magras, daí o ditado, os 7 anos das vacas magras, nos 7 anos das vacas magras, o Egito enriquece e passa a vender comida, grãos, sustento para outras nações. Jacó manda seus filhos virem até o Egito comprar comida, e ali, quem estava vendendo comida? José. José não se revela a princípio para eles, faz um jogo ali, emocional com eles, até o momento que ele se revela para eles. Se revelando para eles, então Faraó diz para ele, olha, traga-os para cá. Então entram no Egito 70 pessoas, Jacó, seus irmãos, seus filhos, família de José, entram no Egito com 70 pessoas, e saem dali cerca de 2 milhões de pessoas, 430 anos depois. Aí nós entramos aí no Êxodo, 430 anos depois disso, a nação cresce demais, eles entraram em 70, a nação cresce demais, e a nação começa a incomodar dentro do país. Imagine uma nação dentro de uma nação, eles começam a prosperar ali dentro, tudo que eles faziam prosperavam, eles começam a se dar bem ali, crescer muito em número. Levanta-se um faraó que não conhecia José, ou que não considerava José. Com certeza, historicamente, ele deveria conhecer José, mas ele não respeitava a figura que José havia sido para o Egito, tirado do Egito daquela condição de fome. O que ele faz? Ele, com medo dessa prosperidade, desse crescimento do povo de Israel dentro do Egito, ele começa a oprimir o povo com escravidão, com servidão e tudo mais. Um pouco antes desses 400 anos nasce Moisés. Moisés, então, ele nasce num período da perseguição. A sua mãe o esconde por um período de tempo que deu para esconder. Posteriormente, o que ela faz? Ela, para não perdê-lo, porque Faraó queria matar todos os primogênitos das hebreias, ela faz um betume, passa betume ali o farol ficou aceso, viu? Quem que é esse carro aqui? O farol ficou aceso. Atenção, o dono do carro da placa
91, 36. Desculpa, gente. Perde o raciocínio, mas não perde a piada. Aí o que acontece? A mãe de Moisés coloca ele numa cestinha e coloca no rio onde a filha de Faraó costumava se banhar com as suas servas. E ela encontra esse bebê muito bonito, muito formoso, chamado Moisés. E uma das suas servas sugere: olha, quer que eu ache filho dos hebreus, quer que eu ache uma hebreia para criá-lo? E ela então busca a própria mãe de Moisés, e a mãe de Moisés cria Moisés como se fosse agora o filho da filha de Faraó. Quando ele está um pouquinho maior, Faraó o adota, ele vai para o palácio, ele cresce segundo os costumes de Faraó, com toda a cultura e tudo mais, porém ele não deixa de ser um hebreu, ele não perde a sua essência de hebreu, e quando ele vê o povo sendo oprimido, um egípcio oprimindo um irmão seu, um compatriota seu, ele então mata esse egípcio e se esconde na areia. Isso ele fez com 40 anos. Aí ele passou mais 40 anos, Faraó fica sabendo e começa a persegui-lo, ele ficou mais 40 anos fugido. Aí Deus o chama para libertar Israel. Deus o levanta para libertar Israel. E manda ele então falar com Faraó. E ele vai e fala com Faraó, porém Deus endurece o coração de Faraó, e Deus manda a primeira praga, e ele manda a segunda, Deus endurece o coração de Faraó, ele manda a segunda praga, ele manda, e assim sucessivamente por 10 pragas, sendo a última a praga dos primogênitos, a que deu início à Páscoa judaica. Eu falei sobre isso também, que deu início à Páscoa judaica, que era... Numa noite, eles tinham que matar um cordeiro por família. Se a família fosse pequena, juntava 2 famílias e matava um cordeiro, e aspergir, ou passar o sangue nos umbrais e nas vigas das portas, e o anjo da morte passaria naquela noite ali, e quando o anjo da morte passasse ali, nas casas em que tivesse o sangue do cordeiro perfeito, que foi imolado, que foi morto, nas ombreiras das portas, o que aconteceria? O anjo da morte passaria por cima, daí o Pessar, Páscoa, e aquela família não seria, os primogênitos daquela família não seriam afligidos por isso. E isso acontece, Deus manda instituir a primeira Páscoa, ou a Páscoa judaica, como festa, ou como celebração constante, a partir dali. Então isso acontece, todos os primogênitos do Egito morrem, e Faraó vai embora, Faraó os manda embora, o povo dá inclusive riquezas para eles saírem rápido de lá, e eles saem então, só que Faraó pega a harpa, Faraó fica com raiva disso, e os persegue, até que eles chegam no Mar Vermelho, na borda do Mar Vermelho, e eles ficam entre Mar Vermelho e Faraó. O que Deus faz? Manda Moisés tocar as águas, e as águas se abrem, e eles passam a pés secos, e entram então no deserto. Faraó tenta ir atrás, e o mar os cobre. E aí tem uma questão aqui, o pessoal fala assim: mas é uma época do ano que o Mar Vermelho fica abaixo e tal, e não sei o que, e dá para passar. Ok, pode até ser. Então o milagre seria outro. O milagre seria como que uma água rasa que dá para passar a pé vai afogar todos os egípcios. Então não tem como fugir muito do argumento que foi milagre, ponto, acabou e não tem o que fazer. E eles então vão para o deserto e passam ali a caminhar. Eles são sustentados pelo maná. Eu falei sobre o maná, que são sementes, pequenas sementes, que eram base para a alimentação deles. Eles faziam bolos, faziam pães, faziam um monte de coisa com aquilo ali. O maná caía de domingo a sexta, no sábado ele não caía, justamente porque o sábado era o Senhor. Então eles pegavam na sexta-feira e preparavam também para o sábado, para ter no sábado preparado já. E o maná dessa forma foi o sustento de Deus, foi Deus cuidando ou demonstrando que a prerrogativa do sustento era de Deus e não deles. E falei também que durante o período do deserto as roupas não se rasgavam, os calçados não se desgastavam, e eles foram totalmente sustentados por Deus, ainda que murmuraram, ainda que reclamaram, ainda que
Deus cuidava de tal maneira que tinha lá, depois de um certo tempo eles construíram o tabernáculo, e a coluna de fogo descia à noite no tabernáculo, e a nuvem era durante o dia no tabernáculo. Então eles eram totalmente guiados por Deus nesse tempo. O que acontece a partir daí é que Moisés é chamado ao monte por Deus, e Moisés sobe, fica 40 dias sobre o monte, ali para receber as leis de Deus, os 10 mandamentos. E Deus então entrega para ele os 10 mandamentos. Nesse tempo, com a demora que Moisés passou ali em cima, o povo começa a ficar ansioso, a ficar impaciente. O que aconteceu? E vão até Arão, que era o representante de Moisés, era sacerdote, vai até Arão e fala assim: Arão, esse Moisés aí deu ruim, o que a gente faz? Vamos fazer para nós deuses, porque, né? Aí Arão cai nessa tentação de fazer isso, pede as pulseiras, os brincos e tudo mais, funde tudo isso e constrói um bezerro de ouro. E aí que nós vamos pegar aqui, está no capítulo 32, depois você lê isso. Eu vou dar uma passada na história, porque como é panorama, se eu for ler todos os textos, a gente não entra nem no que a gente vai fazer hoje. E eles constroem esse bezerro de ouro e começam a atribuir a saída deles do Egito, inclusive, para esse bezerro de ouro. Poxa, eles tinham visto isso acontecer, eles viram as pragas, só que eles ainda estavam muito incrustados com aquela cultura egípcia. Eles não haviam sido ensinados a não idolatrar, não havia até então lei, mas Moisés estava fazendo, mas Moisés não havia descido ainda com as tábuas da lei. Só para lembrar aqui, também na semana passada, a respeito de lei, eu falei sobre leis cerimoniais, leis civis, leis judiciais. Falei isso? Falei isso aqui, mencionei bastante, exemplifiquei algumas, para vocês entenderem. Então, aí nós vemos que nessa questão do bezerro de ouro, eles não haviam sido ensinados, não haviam lei, e eles estavam ainda naquela cultura idólatra. E Paulo mostra a punição disso em 1 de Coríntios 10, vamos ler? 1 de Coríntios 10, não está no seu texto aí, mas é legal você anotar, para a gente ir fazendo algumas pontes com o Novo Testamento, para você entender que o Novo Testamento prepara Primeira carta aos Coríntios 10, eu só preciso achar o versículo, mas a gente acha aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, aqui falando dos que estiveram no Egito e que entraram que foram para o deserto, que não ignoreis que nossos pais, que estiveram todos debaixo da nuvem, aqui mencionando a nuvem do tabernáculo, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, na nuvem do deserto e no mar vermelho, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, aqui mencionando o maná, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, aqui mencionando a pedra que Moisés feriu. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatros, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, isso está no Velho Testamento, no capítulo 32, que ele mencionou aqui. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Isso está lá no capítulo 32 de Êxodo também.
E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, aqui falando da praga das serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E aí ele vai dando toda a punição que Deus deu para aquele povo no deserto. Então, por conta dessa questão da idolatria, e não só da idolatria, você vai perceber aqui também que tinha outros fatores aqui, mas ele menciona aqui também a idolatria da questão do bezerro de ouro. Então eles constroem esse bezerro de ouro e Moisés vai, pede misericórdia, e Deus então, a Bíblia diz que ele se arrepende. Deus não se arrepende, a gente aprendeu isso, mas Deus se compadece e não destrói o povo. Ele tinha dito para Moisés assim: eu vou destruir todo esse povo e vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Mas ele se arrepende, entre aspas aqui, ou ele se compadece daquela intervenção que Moisés faz, daquela intercessão que Moisés faz a favor do povo, e ele então não desiste, aliás, de destruir o povo novamente. Também temos aí, nesse período do deserto, a construção do tabernáculo, que está em Êxodo, do 33 ao 40. Eu não vou me ater ao tabernáculo, porque você vai ter um módulo só de tabernáculo, só falando sobre tabernáculo, só o que você precisa saber de tabernáculo. Tabernáculo tipifica Cristo. Tabernáculo era onde Deus passaria a se manifestar no meio do povo, certo? E ele precisaria ali de um lugar, não que Deus precise de algum lugar, mas ele fez esse lugar justamente para tipificar Cristo. Todo o tabernáculo ele faz referência a Jesus Cristo, desde o altar de incenso, o altar de sacrifício, desde a porta, o primeiro portão, até o altar de sacrifício, a bacia de bronze, a segunda porta, o altar de incenso, a mesa da preposição dos pães, depois como é que chama ali, o véu, além do véu, esse véu que no sacrifício de Jesus, esse véu, não esse véu, mas o véu que representava isso no templo, se rasga de baixo a cima, retirando a separação que há entre o homem e Deus. Fala, meu irmão. De baixo em cima. Se eu não estou enganado, dá uma checada para mim, por gentileza. É de cima a baixo? Eu acho que é de baixo a cima. Mas se quiser tirar essa dúvida, pode tirar aí. É bom até a gente ver isso para não ensinar coisa errada. Posso estar errado, sim. Não digo que não. Mas tenho quase 100% de certeza que é de baixo a cima. Mas enfim, o véu se rasga, então elimina essa divisão ou essa separação entre Deus e o homem. Então o homem passa a ter um novo e vivo caminho através de Jesus até Jesus Cristo, até Deus. Então esse tabernáculo inteiro ele tipifica. Depois tem a arca lá no Santíssimo Lugar, ou no Santo dos Santos, que ela é feita de madeira de acácia, recoberta de ouro, madeira de acácia simbolizando a natureza humana de Jesus, o ouro simbolizando a natureza divina, o propiciatório, que é a tampa da arca, certo? É o lugar que se torna propício o perdão dos pecados, onde era aspergido o sangue de animais que eram sacrificados. Tem um monte de simbologia e é lindo, Então é muito interessante nós entendermos isso e nós sabermos isso. Por que é importante nós entendermos isso? Porque isso tipificava Cristo, mas não era o Cristo, era sombra. Então é de alto a baixo. Se você estava certo, meu irmão. É de alto a baixo. Perfeito. Obrigado aí pela correção. Então, é de alto a baixo. Rasgou de cima a baixo. Então, é lindo a simbologia toda que o tabernáculo faz. E para isso, o curso dedicou um módulo só para tabernáculo. Entendeu? Então, por isso, quando você encontra hoje elementos que estavam lá no tabernáculo, nas igrejas, o que você faz? É lindo, né? Não. É sombra. É aquilo que eu falei. Hoje,
Se aquilo era sombra de Jesus e hoje você tem a pessoa de Jesus, por que você vai usar a sombra? Eu mencionei um negócio que eu vou mencionar de novo, que eu vou ser repetitivo nisso, redundante nisso, mas é como se você esperasse 9 meses para o bebê nascer, e a hora que o bebê nascer, você joga o bebê fora e tenta criar a placenta. É mais ou menos isso. Certo? Então, na presença de Jesus, nós não precisamos mais dos elementos do tabernáculo. Por que nós dedicamos esse tempo? Para você entender que no Velho Testamento tudo era a respeito de Jesus. Tudo era a respeito de Jesus. Deus estava cumprindo um plano. E nesse plano, então, tinha que ter esses elementos para que o povo entendesse, para que nós olhássemos hoje, uau, como que Deus trabalhava com isso, e entendermos esse plano de Deus. Ok? Então, nós não vamos se ater muito aí, não vamos se ater, na verdade, ao tabernáculo. Tinha também as manifestações da presença de Deus na coluna de fogo e, aí você vai ver na sua apostila, manifestação da presença de Deus, nuvem e coluna de fogo. Abre lá em Êxodo 40. Versículo 36 até o 38. Deixa eu ver se eu pego um pouquinho antes aqui. Vamos ver do 34 aí, só para a gente pegar o contexto, tá bom? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, pois a nuvem se levantava sobre o tabernáculo. Então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então imagine que à noite, eu não sei se você sabe, o deserto à noite, ele é muito quente ao longo do dia, e ele é muito gelado a muitos graus abaixo de zero. Então ali existia essa nuvem, creio eu, também para que o povo não perecesse de frio também, mas existia essa nuvem, essa coluna de fogo à noite, certo? Sobre o tabernáculo. Se você vê figuras na internet e tal, do tabernáculo, você vai ver essa nuvem, essa coluna de fogo, e durante o dia existia essa nuvem, e essa nuvem baixava sobre o tabernáculo. Essa nuvem estava baixa ali, quase como quantos já foram em lugares de pico alto? É mais ou menos aquilo lá, aí você fica ali no meio ali. Quando ela subia, então eles entendiam que era um sinal de Deus para que o povo se movesse, e a nuvem então guiava o povo, e eles andavam de acordo com aquilo que Deus mandava, e a nuvem os guiava ali, meio que guiava, claro que era Deus, mas a nuvem então ela se movia junto com o tabernáculo, mas ela tinha que se levantar. Então se ela não se levantasse, eles não se moviam, como o texto nos ensina aqui, então eles ficavam paradinhos. Então era a manifestação, na verdade, da presença de Deus no meio do povo, e esse mesmo povo foi o povo que viu isso acontecer, entende? E eles murmuraram muito, nós vamos ver daqui a pouco, eles murmuraram muito, apesar de terem visto isso, tudo que aconteceu, apesar de terem passado pelo Mar Vermelho, apesar de terem sido sustentados tanto pela água que vinda da rocha, quanto pelo maná que Deus mandava todos os dias. Eles reclamaram mas nós não comemos carne. Deus enviou codornizes para eles comerem carne. Então Deus estava totalmente no sustento, encarregado do sustento deles, mas mesmo assim eles murmuraram, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Então isso tudo acontece no Êxodo, isso tudo acontece nesse período de deserto, e aí nós entramos ainda, continuamos aí, e entramos no livro de Levítico,
que é um livro, o livro de Levítico, você vai ver aí na tua apostila, Levítico, leis, aí entre parênteses aí, morais, civis e cerimoniais, ofertas e festas. Eu acho que eu falei bastante disso da outra vez, perfeito? Que eu expliquei o que eram leis morais, o que eram leis civis, o que eram leis cerimoniais, que nós não estamos sujeitos a essas leis mais, porque muitas delas eram específicas para Israel, outras foram todas foram cumpridas em Cristo, na verdade, mas que nós não estamos, enquanto cristãos, sujeitos a essas leis, e que nós estamos sujeitos à lei de Cristo, que é a lei do amor. Perfeito até aí? Vocês lembram disso, né? Não preciso mais bater sobre isso. Se você quiser, depois eu te passo, eu te passo a questão das leis cerimoniais, eu fiz um estudozinho à parte, umas anotações, se quiser depois eu te passo, tá? Quem não veio e tal, eu passo. Mas, basicamente, especificando isso, o que era uma, o que era outra, para o judeu é tudo uma coisa só, são 613 leis. São 613 leis. E eu expliquei, falando isso, lá no Êxodo. Mas essas leis foram escritas, lá no Êxodo, foram os 10 mandamentos. Aqui foram aqueles desdobramentos que Deus foi dando com relação ao holocausto, né, com relação a ofertas, com relação a como dever proceder em relação às doenças, as coisas que vinham como lidar com problemas de saúde. Vai afastar o leproso, vai deixar ele fora do arraial, leis de dietas, você come isso, não come aquilo, e você pode comer isso, você não pode comer. Lembre-se que eles estavam no deserto, alguns tipos de comida, se eles comessem no deserto, podia dar muito ruim. Então, Deus se preocupando com tudo isso, Deus trabalha essas leis aqui em Levítico. Se você pegar aí, ele vai falar também sobre ofertas, sobre festas, cerimônias que deveriam ser memoriais a respeito dos feitos de Jesus, de Deus, no meio do seu povo, e ele vai nesse livro de Levítico, ele vai de fato colocar isso. Então eu falei lá, quando eu estava falando dos 10 mandamentos, que havia os desdobramentos. Esse aqui são de fato as leis todas que Deus deu para o povo, e estão registradas aqui no livro de Levítico. O livro de Levítico, ele é de autoria de Moisés, é atribuído a Moisés, um dos livros do Pentateuco, certo? O livro fala basicamente de santidade na vida cotidiana do povo. Então, para nós, a aplicação pessoal é nós olharmos desse prisma da santidade e tudo mais, não de leis, mas da santidade, como proceder com o relacionamento com Deus, certo? Assuntos pertinentes aos levitas, como eles iam fazer sacrifício, como eles iam fazer isso. Lembra-se que eu falei que os levitas eram a tribo de Levi, que trabalhavam no templo, que desmontavam o tabernáculo, montavam o tabernáculo, que cuidavam dos utensílios do templo, que também ministravam no templo, mas eles eram basicamente esses que trabalhavam. É uma tribo sacerdotal, falei sobre isso, ainda mencionei, está vendo? Então o levita não é o cara que sobe aqui para cantar, o cara que sobe aqui para cantar e para tocar é músico, é cantor, não é levita. Expliquei tudo isso e tudo mais. Fala sobre os holocaustos, ofertas, os seus tipos, menciona serviço dos sacerdotes, isso tudo no livro do Levítico, que ele também foi escrito no deserto, ele também foi escrito aí, nessa caminhada aí de 40 anos, e eles caminham 40 anos, eu mencionei isso também na aula passada, ou na anterior, que eles caminham 40 anos no deserto, mas na verdade o caminho era para um mês, cerca aí de 425 quilômetros aí, que daria aí 30 dias de caminhada, e eles caminharam 40 anos, Deus manteve eles no deserto durante 40 anos, para corrigi-los, para ensiná-los, para que a geração, nós vamos ver daqui a pouco, para que a geração dos que entraram de 20 anos para cima, perecesse, como nós vimos no texto lá de 1 de Coríntios 10, perecesse no deserto por conta das suas murmurações, da sua desobediência, do seu pecado, da sua idolatria. Então eles caíram e morreram no deserto. Aí Deus então entra com a nova ou a segunda geração, certo? E então ele foi escrito esse livro de Levítico também nesse período aí da peregrinação, que Deus manteve 40 anos eles no deserto aí. Depois do livro de Levítico, nós temos mais um livro do Pentateuco, que é o livro de Números.
Números em grego é aritmoi, é chamado esse livro, que tem a ver com aritmética. A minha irmã ali dá aula de cálculo, né? Tem a ver com isso. Por quê? Porque Deus, nesse livro, Deus pede para que Moisés faça 2 censos, conte o povo capaz ou habilitado para a guerra de 20 anos para cima por 2 vezes, e nós vamos entender por quê. Então, também ele foi escrito no deserto, também é atribuída a autoria a Moisés, e é o 4º livro do Pentateuco. Então, esse primeiro censo, essa primeira ordenança que Deus manda contar, está lá em do livro de Números, primeiro capítulo do livro de Números, vamos ver lá, passa aí o Levítico, Números, Números capítulo 1, no versículo 45 e 46. Vamos ver primeiro o versículo 1 e o versículo 2 aqui, ó. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do 2º mês, do 2º ano. Olha quando foi aqui, o 2º ano, tá, que eles tinham saído da terra do Egito. Foi no 2º ano. Dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo todas as gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra, e esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. E aí vai lá para o versículo 45 e 46. Assim, foram todos contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, todos os contados, pois foram 603.550. Olha só, aqui o que precisava acontecer? Deus manda contar aqui, é como se fosse um alistamento militar, é um censo militar. Ele manda que Deus conte esses homens que são capazes, que podem estar aptos para a guerra, porque Deus tinha projetos para fazer, Deus tinha coisas a fazer, Deus precisava de conquistadores ali, eles iam ter que conquistar e tudo mais. E Deus manda então fazer esse censo. 38 anos depois, Deus manda fazer o 2º censo, que é o que está lá em Números 26, mesma uma ordenança muito, muito parecida com essa. Então, para que ele manda fazer esse censo? 38 anos depois. O povo precisava, primeiro, aqueles de 20 anos para cima que haviam sido contados no primeiro censo, praticamente tinham morrido todos ou estavam muito velhinhos. E eles estavam para entrar na terra prometida. E na terra prometida eles teriam conquistas a fazer. Eles iam entrar em Canaã. Canaã era uma terra dividida, toda dividida, com pequenas nações ali, com pequenos povos ali, todos eles hostis a Israel, e hostis entre si, todos viviam numa guerra danada, e Israel ia entrar nisso. Então, Deus manda alistar, ou manda recensear, manda contar aqueles que são aptos à guerra, para que pudessem empreender esse próximo passo que Deus daria no plano dele. O que acontece? Os levitas não são contados, nem para a guerra, nem para a herança. Os levitas, como eu disse, eles são uma tribo sacerdotal, então eles não tinham herança, como as outras tribos tinham, cada uma, depois nós vamos ver posteriormente, que cada tribo recebe uma parte de terra, e os levitas não recebem, recebem cidades dentro dessas terras, para que eles possam habitar, terras para cultivar e tudo mais, mas eles não tinham herança nessa terra, porque a herança deles era o Senhor. Além do mais, eles não eram também contados para a guerra, eles eram sacerdotes,
Eles não precisavam estar guerreando fisicamente, eles precisavam estar orando pelo povo, intercedendo pelo povo, buscando direção do povo, trazendo a direção para os próprios líderes, para que eles pudessem conduzir o povo. É essa a função do levita. Então eles não podiam, nem iam à guerra, nem tinham herança, certo? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Então nós tivemos aí, dentro do livro de Levíticos, nós tivemos o primeiro censo, 38 anos depois o segundo censo. Nós tivemos também aí os 12 espias em Canaã, você vê aí na tua apostila, que está no versículo 13. Os 12 espias, entre eles Josué e Calebe, você conhece a história. Os 12 espias, Moisés chama os 12 espias, os 12 cabeças de tribo, homens, né, que deveriam ser aqueles que puxam a fila, os caras, os bravos mesmos, aqueles que iam para cima, e ele chama, olha, vai espiar a terra, e eles ficam 40 dias espiando a terra, e quando eles voltam, o relato que eles dão é o seguinte: olha, Moisés, de fato a terra é boa, tem até um caixão de uva aqui, ó, que nós precisamos carregar em 2 homens aqui, ó, numa vara aqui, para poder, então de fato a terra é muito produtiva, de fato a terra mana leite e mel, porém, todavia, no entanto, tem lá um povo muito violento, tem lá um povo muito grande em estatura, que são descendentes dos gigantes, e eles vão nos comer como pães, e desanimam o povo. Eles jogam um balde de água no povo, jogam assim, eles acabam com a motivação do povo, que vinha sendo construída ao longo do tempo. Então, a primeira parte do relatório era verdadeira, a segunda também poderia ter algum elemento de verdade ali, mas o que acontece ali? Rola ali o pecado do ser humano muito descrachado, que é a incredulidade, a raiz de todos os pecados. Eles não creem naquilo tudo que Deus havia falado, que a terra era deles, que Deus daria aquela terra por herança a eles. Então o povo incorre no pecado da incredulidade e desanimam e tudo mais, e começam a murmurar, todos eles começam a murmurar, começam a dizer: poxa vida, nós chegamos até aqui para morrer aqui, quem dera ficássemos no Egito, e não sei o que lá, nós vamos morrer, enfim, né? Começa a murmurar, isso 2 anos após a saída do Egito, 2 anos, grave esse número, 2 anos depois. Então, essa murmuração você vai ver em Números 14, vamos lá no capítulo 14, no versículo 26 até o 30, gente, eu estou indo muito rápido, está dando para você pegar a sequência dos acontecimentos? Sério? Porque se for muito rápido depois, aqui na própria apostila também você vai entender a sequência aí, né? Vamos lá, capítulo 14, versículo 26 ao 30. Oi? 26 ou 30, isso mesmo. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Assim, dize-lhes: como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver também, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Aqui ele dá a sentença aqui: todos os que murmuraram vão cair no deserto, vão morrer no deserto. Versículo 30: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão e vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Por quê? Porque Calebe e Josué, eles tiveram uma perspectiva diferente, eles creram nas promessas de Deus, e apesar de terem visto as mesmas coisas,
eles consideraram a promessa. Não é que eles eram corajosos, que eles eram os caras, os bambambam. É fato que Josué era um homem de guerra. Você vai ver no livro de Josué, Josué era de fato um guerreiro, era um generalzão, estratégico. Porém, o que acontece? Aqui não era a questão da coragem dos caras, a questão aqui era crer ou não crer. Os 10 espias não creram, desanimaram todo o povo. Calebe e Josué creram. Então, incredulidade e fé. A questão aqui nesse livro é isso, incredulidade e fé, nessa passagem. Os incrédulos caíram no deserto. E os que tiveram fé, os que creram na promessa que Deus havia feito, esses permaneceram. 31, mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, eles disseram isso, o povo de Israel, mas nossos filhos serão presos e tudo mais. Meterei nela, e eles saberão que a terra que vós, e eles saberão da terra que vós desprezais. Ele diz assim, vocês que falaram que os filhos de vocês iam morrer nessa terra, eles vão entrar, porque eles eram de 20 anos para baixo, mas vocês não, vocês vão cair no deserto. Olha o 32, porém quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto, e vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver consuma no deserto. Aqui por que dos 40 anos aqui, 34 ele vai dizer, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, eles espiaram 40 dias, certo? Segundo os dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Note aqui, que esse era o segundo ano do deserto. Eles caminharam, os outros, que é o próximo tópico aí, eles caminharam os outros 38 anos no deserto, sabendo que não entrariam. Com certeza tinham esperança de entrar, né? Mas eles caminharam os outros 38 anos no deserto. E os filhos deles tiveram que caminhar juntos, tiveram que estar ali junto, porque o próprio Deus falou que eles pastoreariam aquele deserto até que se cumprisse a morte dos seus pais, a morte daqueles que murmuraram contra Deus. Então, os outros 48 restantes, eles passaram peregrinando no deserto, cumprindo o juízo de Deus, ou aguardando o cumprimento do juízo de Deus, por causa da sua incredulidade. Pensa num pecado que Deus tem problema com a tal da incredulidade. Nós vamos ver isso no modo salvação. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Então, eles não estavam perdidos, eles não estavam andando em círculos, eles estavam pagando aquilo que Deus havia dito a eles. Mas eles ficaram andando em círculos. A gente já ouviu pregações a respeito disso. Ficaram andando em círculos, que Deus confunde. Não, irmão. Juízo de Deus. Juízo de Deus. Entende? Então eles ficaram esses 38 anos aí por conta dessa murmuração. E nós entramos também nesse período do deserto, nós entramos aí no livro de Deuteronômio. A distância é 425 quilômetros. Eu creio que eles caminhavam pouco, de fato pouco, tipo assim, Deus, porque não faz sentido, você entendeu? Não ia ficar indo e voltando. Tipo assim, distâncias curtas em períodos de tempo muito longos, entendeu? Tipo assim, olha, vamos sair hoje daqui, penso eu, tá? Não tenho nada, aqui é uma impressão que eu tenho.
tá? Porque não dá para ser muito fora disso também. Eles não estavam andando em círculos, eles não estavam perdidos no deserto, entendeu? Eu já vi pregações disso, entendeu? Eles não estavam perdidos, eles estavam cumprindo uma punição de Deus, um juízo de Deus. E como eles estavam cumprindo um juízo de Deus, e era Deus quem determinava se a nuvem subia ou se não, então creio eu que a nuvem subia poucas vezes e por um período de tempo muito curto, então eles andavam pouco, entendeu? E eles cumpriram então esses 425 anos aí no deserto, aliás, esses 40 anos no deserto, como nós vemos aí. Então, pode ser também, mas assim, eu ainda creio que como que a nuvem era a manifestação de Deus no povo. Se a nuvem movia, eles saíam, entendeu? Isso é um fato, isso a Bíblia nos garante. Agora, se era o vento, se era distâncias curtas e num período de tempo muito espaçado entre uma viagem e outra, a gente não consegue saber, porque a Bíblia não, pelo menos eu não achei nada que ela consiga mencionar isso. E aí o lema do curso é: aquilo que a Bíblia não afirma com clareza, nós não afirmamos com certeza, né? Então, aqui nós estamos viajando, então nós estamos aqui, como você falou, teorizando, né? Mas pode ser também, pode ser, a gente não sabe, né? Não vai conseguir saber. O fato é que eles cumpriram os 40 anos no deserto, caíram mortos a primeira geração, todos no deserto, com exceção de Caleb e Josué. Caleb se torna depois, então, o comandante, né? Mas, enfim, eles cumpriram aí o juízo de Deus. E nós entramos no livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa repetições. Por que era pertinente você escrever um livro, no caso Moisés também, é atribuído a Moisés aliás, essa aqui não é, o Deuteronômio não é, Deuteronômio, eu preciso ver isso aí, mas Deuteronômio ele foi escrito, existe uma divergência se ele foi escrito, eu vou ficar devendo essa informação para vocês, mas se ele foi escrito por Moisés, porque narra inclusive a morte de Moisés. Então pode ser que ele tenha sido escrito por Moisés até um certo momento, depois completado por um escriba, por um escritor, como é o caso, por exemplo, do livro de Josué, tá? Mas depois eu vejo essas informações, eu checo essas informações e eu falo para você. Mas então o que acontece? Nesse livro de Moisés, é a repetição das leis de Moisés. Porque lembre-se que a geração de 20 anos para cima, que era a geração que ouviu as leis, que recebeu as leis, que Moisés passou todas as leis, essa geração, ela caiu no deserto. E precisava que para você ter uma ideia, esse livro foi escrito 40 dias antes da entrada do povo na Terra Prometida. Então, precisava que aquela nova geração, que era a geração de 20 anos para baixo, que agora ia entrar, ela ouvisse as leis, ficasse reforçado nela essas leis. Ela não tinha visto, essa geração não tinha visto os milagres lá das pragas, ela não tinha visto, ela precisou de ter isso muito claro na mente dela, nessa repetição, nesse Deuteronômio aqui. Então, ela foi uma geração que não experimentou milagres, que não experimentou o Mar Vermelho e tudo mais. E quando ela, então, vai entrar na terra, ela precisa ouvir as leis de novo. E é isso que o livro, a proposta do livro é essa. Eu anotei sim, eu falei que não tinha anotado. A tradição judaica atribui a Moisés, mas a gente não tem certeza. Então, ela fala também da morte de Moisés, né, esse livro fala da morte de Moisés, lá no capítulo 20, no capítulo 34, certo? Segundo a tradição, Moisés
morreu com um beijo de Deus. Vamos ver essa morte de Moisés, capítulo 34, só para a gente... Note que nós estamos aqui no período do deserto, tá? No período da peregrinação no deserto. Então subiu Moisés, versículo 1, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte a Jericó. Jericó é a primeira cidade que ele iria enfrentar, lembra dos muros de Jericó e tudo mais? Essa é a primeira cidade. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, de todo o Naftali, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e a de Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus próprios olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Ele o sepultou, ou este o sepultou, depende aí a tradução, num vale na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca escureceram, nem perdeu o seu vigor. Olha só, ele morreu fortão ainda, com 120 anos. Lembre-se que ele ficou 40 anos vivendo no Egito, 40 anos fugindo do Egito, 40 anos no deserto. Ele viveu 120 anos. 3 períodos de 40 anos. Versículo 8. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto e do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nem semelhante a esse, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo espanto grande que operou Moisés aos olhos de Israel. Então, Moisés morre aqui, Deus manda que ele suba ao monte, Deus chama ele ao monte, olha, sobe aqui e mostra a terra. Note que aqui, ele mostra a terra para Moisés. Antes de Moisés entrar na terra, ele já mostra assim, ó, aqui é Naftali, aqui é Dan, aqui é Judá. Ele já mostra para Moisés a terra pronta, porque a divisão das terras ia ser posterior. Ele já mostra para Moisés como ficaria o negócio, mas ele mostra assim, você não vai entrar. E Moisés morre ali. E o interessante também, não sei se você notou nesse texto, quando ele fala aí no versículo 6, este o sepultou num vale. Espera aí, este quem? De quem é esse que ele está falando? Você entendeu? Tem traduções que fala ele. Eu não tinha notado isso até ontem, quando eu estava buscando esse texto, estava estudando esse texto. Então, você entendeu? Faz referência ao sujeito da frase anterior, né? Entendeu? Então, dá a entender aqui que o próprio Deus o sepultou. A tradição judaica diz que ele morreu com um beijo de Deus. A tradição judaica diz isso, na Bíblia não tem nada disso. Mas, aí você vai para Judas, versículo 9, fala que aquela luta entre, que Judas menciona, a luta de Satanás com Miguel pelo corpo de Moisés. Que ainda fala que Miguel não ousou proferir juízo, ou sentença de juízo para Satanás. O contexto do texto é outro, mas você nota que aqui houve uma luta pelo corpo de Moisés entre Deus, ou entre Miguel e entre o anjo Miguel e entre Satanás. Então quer dizer,
por associação da Benedictine, sim, houve essa luta, e por associação da Benedictine, sim, houve essa luta e Deus o sepultou, o próprio Deus o sepultou. É interessante, né? São as coisas que a Bíblia vai nos mostrando assim, e a gente não vai percebendo, né? Então, pode ser uma tradução diferente? Até pode, mas eu tenho algumas Bíblias lá em casa, eu andei dando uma checada nelas, e todas elas vão nessa direção aqui. É este o sepultou, ou ele o sepultou. Tem uns que são mais claras ainda, ele o sepultou, né? Ele o sepultou. Então, enfim, e aí você vai para Judas 1, e você percebe que Judas 1 houve essa batalha, essa luta entre Satanás e o anjo Miguel pelo corpo de Moisés. Opa, então, de fato, alguém tomou, né? O próprio Deus o sepultou. Você junta os dois textos, você chega a essa conclusão. Mas enfim, seguindo o texto aqui, só uma curiosidade bem bacana aqui. Então o livro de Deuteronômio, ele tem essa característica de ensinar para o povo mais novo, para a galera mais nova, para aqueles que cresceram e iriam tomar ali a terra de Canaã, as leis, para que eles pudessem então entrar e cumprir as leis que foram ditas aos seus pais que caíram no deserto. E entramos então em Josué, o livro de Josué. Terminamos aí o Pentateuco e entramos no livro de Josué. Deixa eu dar uma olhada na hora aqui para não me perder. Josué era o cara que havia sido discípulo, ou o segundo nome ali, né, depois de Moisés, o cara que de fato tinha tido a perspectiva correta da terra de Canaã, da terra prometida, junto com Caleb. Ele era um homem, nós vamos dizer que ele era um homem de guerra, precisaria ser esse homem de guerra, né, por conta do que ele enfrentaria. Então, nós vamos ver nesse livro de Josué aí, a conquista e a ocupação da terra prometida. Então, o autor desse livro de Josué é incerto. Alguns dizem ser Josué, né, alguns creem ser Josué, outros vão dizer que não é Josué. Tem uma teoria que é a mais próxima, que Josué escreveu a maior parte deste livro, porque pelo menos os feitos, esse livro conjuga muito os verbos em nós, primeira pessoa do plural, em nós. Então, é como se Josué estivesse falando a respeito. Então, pelo menos as grandes seções desse livro, então, segundo creem, teria sido escrito por Moisés. Porém, no final do livro, narra a morte dele, no capítulo 34, narra a morte de Josué, e também narra, um pouquinho anterior, narra alguns acontecimentos que foram posteriores à vida de de Josué. Entendeu? Então, o que se crê então? Qual que é a linha mais corrente que se crê? Que uma parte foi escrita por Moisés, e o final dele foi escrito por um escriba, ou um escritor, um editor, que compilou os contos de Moisés, baseado naquilo que Moisés falou, documentos inclusive que Moisés havia escrito, e ele termina o livro de Josué. Fato é, mas então isso tira a credibilidade do livro? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você vê que há uma sequência aqui, você vê que há uma lógica aqui, e uma lógica que ninguém pensou. A Bíblia vocês viram isso no módulo passado, a Bíblia é um ajuntamento de livros, ela é uma mini biblioteca, ela tem 66 livros escritos por autores diferentes, com profissões diferentes, com atribuições diferentes, em tempos diferentes, culturas diferentes, e ela não se contradiz doutrinariamente em momento nenhum. Então, assim, se esse livro está aqui, se esse livro foi entendido pelos reformadores da igreja como canônico, ou como inspirado por Deus, se ele está aqui, então, ainda que não consigamos ter certeza da sua autoria, não invalida a mensagem, o ensino que esse livro traz. Fica claro isso para vocês? Então, continuamos aqui com um incerto da autoria dele. Eu pessoalmente creio que essa linha é mais corrente.
Josué escreveu uma boa parte dele, grande parte dele, aquilo que ele não escreveu, um outro pegou seus documentos e terminou o livro, finalizou ali o livro. Josué, ele é um tipo de Cristo. O nome Josué significa salvação de Deus. Esse nome Josué aí, ele vem da raiz de Joshua, na verdade. Josué é Joshua, que vem da raiz Yehoshua, ou Yeshua, que é a tradução do grego, ou a transliteração do grego, do romano, para o aramaico Jesus. Do aramaico para o romano de Jesus. Então, o mesmo nome, seria praticamente o mesmo nome de Jesus e Josué, a mesma raiz ali. E, inclusive, o seu próprio significado, que significa salvação, a salvação de Deus, ou a salvação veio de Deus, ou Deus é a salvação, aí depende da colocação aí. Mas, o que Josué fez? Ele foi quem conduziu, então, aqueles que creram, ou aqueles mais novos, aqueles meninos, que eram meninos na época do deserto, que eram crianças na época do deserto, ele que conduziu essas pessoas para entrar na terra de Canaã. Foi ele o cara que levou-os para a terra prometida. Os incrédulos, como eu disse, caíram no deserto. Aqueles que Deus escolheu, os menores, então eles entram na terra prometida. Então, por isso Moisés é um tipo de Cristo. Note aqui, que nós temos aqui a manifestação da graça e a manifestação do juízo de Deus. Graça para aqueles que entraram, juízo para os incrédulos. E Moisés foi quem conduziu aqueles que creram para dentro da terra prometida. Não é muito graça isso aqui? Não é muito tipologia de Jesus com a salvação pela graça mediante a fé? Então ele é um tipo de Cristo, ele é uma tipologia de Cristo aqui, certo? Ou seja, em manifestação de juízo e graça. E eu quero que você puxe um texto aí, que não está na apostila, mas que vai dar uma ideia para nós. Isso aí que está em Hebreus 3. Hebreus também, um livro que tem a sua autoria aí incerta, nós não sabemos quem, apesar de ser uma carta, apesar da sua literatura ser muito parecida com sua maneira de escrever, a sua linguagem ser muito parecida com o do apóstolo Paulo, não dá para dizer que foi ele. Eu creio que foi ele, mas não dá para dizer que foi ele. Mas Hebreus vai dizer assim, o autor de Hebreus vai dizer assim no capítulo 3, no versículo 16 ao 19. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aqui o autor de Hebreus está fazendo referência, está fazendo um paralelo aqui, com a incredulidade do povo aqui, dos hebreus aqui, com a incredulidade dos hebreus do Êxodo, lá desse livro aqui de Deuteronômio, de Josué, desculpa, Josué. Está vendo? Eles caíram no deserto por causa da incredulidade. E ele segue dizendo o seguinte: foi com esses que a ira de Deus, foi sobre esses que a ira de Deus caiu, foi sobre esses que Deus promulgou a sua punição, o seu juízo, que eles não entrariam na terra prometida, que eles cairiam no deserto. E aí ele continua, no capítulo 4, versículo 1, aí até o 3. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de nós fique para trás. Aqui ele já começa a trazer para a realidade da salvação, certo? Temamos, porém, que porventura, deixada a promessa de entrar
no seu repouso, falando aqui da glorificação, do céu, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, para eles não funcionou, eles não aproveitaram nada da pregação, porquanto não estava misturada com fé. Aqui ele menciona o elemento da salvação, fé, certo? Naqueles que a ouviram, porque nós, os que temos crido, estamos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então aqui ele está fazendo referência a isso aí, ele está trazendo essa ideia aqui de que, olha, aqui é incredulidade versus fé. Aqueles do deserto que não entraram, não havia fé neles, certo? Então os que entraram, sim, havia fé, ou seja, juízo e graça nessa figura aqui de Josué, certo? Por isso que ele é uma tipificação de Cristo. Aí no capítulo 1 até em Josué, aí, no capítulo 1, do 1 ao 9, você vai ter as instruções que Deus dá para Josué. Vamos lá ver. Havendo Deus, pois, antigamente falado, desculpa, estou em Hebreus. Eu tomei a vacina, a segunda dose da vacina, eu estou derrubadinho. Vamos lá. Josué 1, nós vamos ler do 1 ao 9. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Para só um pouquinho aí, que eu quero fazer só uma observação nesse texto aqui. Quantos nós já ouvimos assim: todo lugar que você colocar a planta do seu pé, Deus vai te dar como herança? Isso é o uso errado da palavra. Deus vai dar para você o que Ele quiser te dar. Esse texto que o pessoal usa para falar isso aqui é um outro. Olha o contexto que esse texto está. O povo estava para entrar na terra de Canaã, o povo ia guerrear para caramba, e ele confirmou uma promessa que ele havia feito lá para Abraão, Isaac, Jacó, e vinha trazendo para toda a descendência. Então não tem a ver com confissão positiva. Todo lugar que você vai pisar, isso vai ser seu por herança. Não é assim, irmãos. Não é assim. Isso aqui é uma direção específica de Deus para o povo de Israel, no momento específico que era a entrada de Canaã. Isso não é doutrina para a igreja, ok? Não quer dizer que porque ele fez isso nesse momento aqui, ele vai fazer sempre para todo mundo a mesma coisa. Não é assim que Deus trabalha, ok? Seguindo aqui, versículo 4: desde o deserto e este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Aonde eu vou aqui? Até onde eu vou? Deixa eu ver. Até o 9, né? Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, seu Deus, ou teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aqui Deus então ele dá todas as instruções para Moisés que ele deveria fazer ao povo. Olha, isso aqui que você vai fazer. Josué. Eu tenho problema com o nome, vocês repararam, né? É muito nome, velho. Então, Josué aqui, ele recebe todas as instruções de Deus aqui. E nós temos o outro ponto aí, que é a conquista de Jericó, que você já conhece como aconteceu, as voltas ali, você já viu pregação a respeito também, né, que ele dá as voltas ali, ele manda o povo tocar trombeta, e quando ele completa esse ciclo, então, eles bradam e as muralhas caem e eles entram em Jericó. Certo? Também há muita pregação a respeito disso, e quando você fala assim, né, os muros caíram, as muralhas caíram, você tem uma ideia, né? Aí quando você vê aqui, que nem no texto aí seu, tá, né, essa história é contada aí, né, do capítulo 2 ao capítulo 6, mas uma coisa que a gente não sabe é o que está aí nesse texto aí, ó. Os muros eram de 7,5 metros de altura, por 6 metros de espessura. Vamos entender o seguinte, ó. Essa parede aqui, eu sei disso porque a gente fez conta de pintura e tal. Essa parede aqui tem 4,5 metros. Então, o muro seria essa parede aqui, mais 3 metros acima. Então, seria mais quase, mais da metade de uma parede dessa aqui, acima dessa, de altura, esse muro que cercava Jericó. Só que ele tinha um probleminha, ele tinha 6 metros de largura. Eu não sei quanto tem aqui, mas deve ter uns 5,5 metros aqui, ó. Mas vamos considerar que isso aqui seja 6 metros. Então imagina que esse muro tinha 1,5 vezes para cima dessa parede, e essa parede de largura ao redor de Jericó. E esse muro cai com um brado, cai com um grito. Então é Deus mostrando o seu poder, a sua majestade através do seu povo. Imagine para o povo que estava em Jericó ver uma situação dessa. Que povo é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse desse povo? Porque tinha-se, como eu já mencionei, haviam vários deuses naquela terra. Haviam vários deuses, inclusive deuses, era hábito fazer deuses familiares, então eram muitos deuses, né? Falsos deuses, na verdade. Imagine um povo que de fato chega com um Deus que faz isso para o povo que está lá na terra prometida, né? Que está lá em Canaã. Então, mostra, né, que esse Deus é invencível, que é todo poderoso, que não há muro, que não há tamanho, que não há barreira que ele possa transpor. Ele é Deus, o resto eram falsos deuses. Ok? Depois, se você quiser saber mais sobre essa conquista de Jericó, como é um tema muito pregado por aí, eu não vou me ater muito a isso. Depois, se você quiser, você lê nos versículos, nos capítulos 2 ao 6. O que acontece? Eles entram então em Canaã e eles começam então a guerrear e a conquistar e tudo mais. E nós enquanto seres humanos, né, nós temos um problema. A coisa começa a funcionar para a gente, a coisa começa a dar certo, a gente começa a conquistar algumas coisas, é inevitável que isso aconteça, porque isso está na nossa carne, né? Nós entendermos que os conquistadores somos nós, que somos nós que conquistamos, que o mérito é nosso, que afinal de contas eu tenho um emprego bom porque eu sou extremamente capaz. Você pode ser extremamente capaz, mas se você é extremamente capaz, é porque Deus te capacitou a ser capaz. Se você está no emprego, é porque Deus proveu para você um emprego. Nada acontece na face da terra sem, no mínimo, a permissão de Deus. Então, o que acontece? Nós temos a tendência de trazermos a glória para nós, certo? Então, o que acontece? Acontece o que aconteceu aí, a derrota em Ai, do próximo texto aí, ó. O que acontece aqui?
no capítulo 7 e 8 você vai ver isso. Eles começam a conquistar e tudo mais, e Deus orienta, ou Josué orienta o povo a não pegar nada das terras onde ele vai, de Jericó. Ele entrou em Jericó, conquistou Jericó, e Josué, ele orienta o povo a não pegar nenhum despojo de guerra. Falou, não vai pegar nada, né, de anátemas. O que é anátema? São maldições, coisas malditas. E ele entende que aquilo que os habitantes de Jericó tinham eram coisas malditas. Você não pega nada de lá. O que acontece? Acã vai lá e pega uma capa. Beleza, vida que segue. Próxima batalha, batalha de Ai, uma cidadezinha pequena. E os espias sobem lá e falam assim, volta para Josué e fala assim, Josué, tranquilão, tá fácil, não precisa mandar muita gente lá não, cidade pequena, pouca gente, manda lá 2 ou 3 mil lá, soldados, lá a gente dá conta, pode ficar tranquilo. E assim acontece, certo? Eles vão guerrear. Chega lá, eles perdem a batalha e saem corridos de lá. E aí Josué vai para diante de Deus, o que acontece com o teu povo? Obrigado a dar as costas para o inimigo, a sair correndo. E Deus fala assim, olha, tem anátema no meio do povo. Foi dito que não era para pegar, e o pessoal foi lá, e alguém pegou um anátema no meio do povo. E aí ele orienta Josué então de como ele vai fazer. Então ele reúne todo o povo, certo? E Deus vai mostrar de todo o povo que está ali, uma tribo. Mostrou a tribo. Dessa tribo, os cabeças da família. Puxa os cabeças da família. Dos cabeças das famílias, uma família. Mostrou a família. Dessas famílias, dessa tribo, as famílias, dessa família, aquele que está com o anátema, aquele que está com o esposo que não era para pegar. Aí Deus mostra isso, e é Acã. E Acã vai e confessa. Aí ele chama Acã e fala assim, Acã, para que Deus seja glorificado, confesse. E Acã então confessa. Vamos ver primeiro o pecado de Acã. Está no capítulo 6, versículo 18, desculpe. 6,18, Josué 6,18. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, guarda aquelas coisas malditas, para que vocês não caiam em maldição. Traduzindo é isso aqui, tá? Tomando dela, e assim façais, maldito o arraial de Israel, o arraial de Israel, e o turveis. Então ele diz assim, traduzindo aqui, só tomem cuidado para vocês não pegar coisas malditas, para que vocês não se tornem malditos, não sejam amaldiçoados, e o arraial de Israel, o povo de Israel, seja amaldiçoado também por causa de vocês. Beleza? Ok, beleza. Aí Acã vai lá e faz o que ele fez, né? Toma lá o anátema. Israel é derrotado em Ai, uma cidadezinha desse tamanho, é derrotado por conta disso. Josué vai lá e pergunta, Deus revela para ele o que acontece, e ele então faz esse movimento todo que eu falei. Deus vai determinando quem eram os caras ali, quem era o cara ali que estava com o anátema. E Josué então pede que ele se confesse. Vamos lá, capítulo 7, versículo 19 ao 21. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. 20. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim.
quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, enfim, eles pegaram aqui. Aí, acontece que Deus faz a purificação, que está aí no versículo 25 e 26. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre eles um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor tomou o ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar Vale de Acor, até o dia de hoje. Então eles, pela desobediência, eles apedrejaram e queimaram Acã e tudo que era dele. E aí o povo é purificado. Eles voltam depois para Acai e derrotam Acai. Ou seja, pecado, purificação e resultado. É isso que aconteceu nessa sequência, certo? Agora, 31 reis foram derrotados. Você vai ver isso aí do capítulo 9 ao capítulo 12 do livro de Josué. Que, como eu disse, a terra de Canaã era uma terra toda dividida por pequenos povos, ou povos que eram povos hostis entre si e hostis ao povo de Israel. Lógico, você está na terra, entra um povo tentando conquistar aquela terra, tomar aquela terra à força, à base de guerra. Isso é complicado, porque lógico que você não vai querer. Os habitantes da terra vão resistir a isso, vão tentar resistir a isso. E Josué faz isso, ele toma posse, ele conquista a terra por meio dessas guerras. E aqui, gente, há uma questão muito complicada aqui, há uma questão ética aqui, que eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, porque eu acho pertinente. Nós estamos falando do panorama do Velho Testamento, mas nós vemos coisas acontecendo hoje, que você começa a pensar. Isso não está no programa de aula, mas eu achei por bem mencionar isso, para trazer para a nossa realidade, para fazer algum sentido para nós também. Mas hoje nós vemos por aí, por exemplo, a questão de Israel e da Palestina. Palestina reivindicando uma terra que ela diz que é dela, e Israel não, essa terra é minha, essa terra é nossa, aqui é terra nossa. E você vê que até hoje os povos estão contra Israel com relação a isso. Você vê as Nações Unidas, você vê a comunidade europeia, você vê os povos árabes, você vê muitos contra Israel, certo? Eu não estou aqui dizendo que Israel é o povo de Deus, não. O povo de Deus é a igreja, tá? Você vai entender isso depois, mais adiante. O povo de Deus hoje é a igreja. Mas Israel vai ainda receber a pregação ainda. Você vai ver isso no final do curso, né? Vai ter um momento que Israel também vai ouvir de novo sobre o evangelho. Vai ter ali alguns, obviamente, vão se converter, mas o povo de Deus hoje não é mais Israel. Deus não trata mais com Israel, Deus trata com a igreja hoje, né? Mas Israel, aqueles que se converteram em Israel, sim, mas você vai ver isso mais adiante. Mas o que eu quero dizer? Que ainda hoje você vê isso, e às vezes você vê que a ONU, as Nações Unidas, ou, sei lá, na comunidade europeia, vão contra eles, achando que não, mas vocês estão tomando a terra, porque não sei o quê, e a gente fica meio, como que é assim, como que é isso, né? Afinal de contas, como é que é a questão de Deus tomar de outros povos terras por guerra, por matança? Parece que Deus e guerra na mesma frase não fazem sentido para nós. Isso tem um motivo. Para nós, a justiça de Deus, para nós olhamos Deus a partir da nossa perspectiva de justiça. Para nós, Deus, a justiça de Deus, ela é igual à nossa, do bonzinho e o malzinho, certo?
E na verdade a nossa justiça perante Deus é trapo de imundícia, ou seja, é absorvente do Velho Testamento, ou é pano, faixa de enrolar leproso para Deus. A nossa justiça é muito tacanha, muito limitada, porque ela é humana, ela é tocada pelo pecado, enfim, tem um monte de coisas aí que interferem no nosso senso de justiça. Então às vezes a gente acha até assim, mas como assim? Está errado, Israel está lá tomando aquela terra e o povo está sem terra. Está errado, como assim? Vão questionar isso. Como assim Deus mandar o povo tomar terras dos outros que já estão lá por meio de guerra, por meio de violência? Você já não parou para pensar nisso? Ou você já não foi questionado a respeito disso? Deus matou muito mais no Velho Testamento que as guerras, não sei, tal. Já não foi questionado? Eu já fui. E muitas vezes a gente não tem argumento, porque você olha aqui no livro de Josué conquistou 31, venceu 31 guerras, lutou 31 guerras para conquistar a terra prometida. Você fala assim, mas nós estamos falando de Bíblia ou nós estamos vendo um filme de ação? E o que nós precisamos entender disso aí, e é muito sério, eu achei pertinente a gente mencionar isso e trabalhar com isso, para você também ficar tranquilo quando você vê isso aqui, porque às vezes a gente não fica tranquilo. É o que eu falei, você vê Deus e guerra na mesma frase, ou no mesmo texto, no mesmo livro, no mesmo contexto, você fala, mas que Deus é esse? É um Deus violento? É um Deus que mata? É um Deus que... Entende? Então achei pertinente a gente tratar sobre isso. Então essa questão, nós precisamos entender, primeiro, que o livro de Josué, ele não lida com a questão ética da guerra, ele não lida como assim, a guerra como algo que os homens vão usar para cumprir os seus propósitos, para propósito humano, certo? Não é assim que esse texto está dizendo, não é disso que esse texto está dizendo. Esse texto ele está mencionando, na verdade, uma guerra entre aqueles que são crentes, de fato, aqueles que creem de fato, e aqueles que não creem. Esses povos que estavam aqui, eram povos idólatras, incrédulos, extremamente violentos, e que estavam ocupando uma terra que pertence toda a Deus. Então Deus reivindica aqui de toda a terra que é dele, Deus está reivindicando um pedaço de terra aqui para colocar o povo dele. E para colocar esse povo dele, ele precisa tirar esse povo que está aqui, que ocupa essa terra, que é de Deus, todinha ela de Deus, certo? E esse povo é pagão, esse povo é extremamente violento, é corrupto, exatamente, aqui de novo nós vamos ver a manifestação da graça e do juízo. Graça para aqueles que creem, porque receberam a terra, juízo para aqueles que não creem. Então nós precisamos olhar a Deus a partir, se isso possível fosse, da perspectiva da justiça do próprio Deus. Que Deus é bom? Que Deus é maravilhoso? Que Deus é amor? Mas Deus é justiça, Deus é juízo, Deus é justiça para aqueles que creem, Deus é amor para aqueles que creem, mas é juízo para aqueles que não creem. Essa é a tônica do livro. Isso, por isso que às vezes a gente precisa, mas Deus fazia. Sim. Deus pune pecados. Deus pune isso. Deus tem, a graça dele se manifesta, mas o seu juízo também. Considerai, pois, a justiça e o juízo de Deus. O problema é que nós temos uma visão de Deus, certo? Que Deus é só, um Deus perneta, Deus é só bondade, Deus é só amor, e não, Deus é juízo, e Deus é o único que pode
exercer o juízo sem ser mal. Deus faz isso e não é mal. Ele é o único que consegue fazer isso, ele é o único que pode fazer isso, porque ele faz sob a própria justiça dele, sobre a justiça inquestionável de Deus, sobre o juízo inquestionável de Deus. Alguns vão dizer assim, alguns vão pegar esse período aqui e vão dizer assim, esse período de guerra, ou até outros períodos da Bíblia que Deus conquista através de guerras, e vão dizer assim, não, mas você tem que entender que esse período aí é um período antes do cristianismo. É um período antes do cristianismo, que hoje não é assim, que hoje, depois do cristianismo, o cristianismo é amor, Jesus prega o amor. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, ele não mudou, não houve mudança, em Deus não há mudança nem sombra de variação. Ele é Deus sempre, Ele é eterno. Sim? Você, desculpa, não ouvi a última. Sim. Dependendo se a gente conhecesse quais eram as práticas deles, talvez a gente, nosso senso de justiça falho, já começaria a achar justo. Sim. Esse é o problema do senso de justiça humano. Ele é seletivo, ele é tocado pelo pecado. Então, assim, o senso de justiça do ser humano é assim: se está bom para mim é justo, se concorda comigo é justo, se discorda de mim não é justo. A gente vê isso constantemente aí nas ideologias da vida, nessa polarização política que a gente está vendo aí, tudo isso que a gente está vendo, isso é muito claro para nós, isso é muito, salta aos olhos. O que eu quero dizer com isso? Assim, que essa justiça humana, ela é exatamente isso, por isso que ela é chamada de trapo de imundícia. Trapo de imundícia era o paninho que as mulheres usavam no Velho Testamento no lugar de absorvente. Também tem uma versão que era o trapo de imundícia mencionado na Bíblia, era o mesmo pano que se enrolava nas feridas dos leprosos. Ou seja, a nossa justiça perto de Deus, ela é podre, por mais justos que imaginamos ser. Então, a gente, baseado nessa justiça, a gente vê esse tipo de coisa, Deus conquistando através de guerras, como algo absurdo. Como assim? Mas é de fato Deus punindo o pecado, é de fato Deus exercendo o seu juízo, certo? Outra coisa que eu queria mencionar é assim: esses povos eram mentirosos, dissolutos, idólatras, pecadores, certo? Então o que Deus faz? Deus comissiona, Deus dá uma missão para o povo, certo? Para o seu povo, de reconquistar aquilo que já era dele. Deus é o dono da terra e de tudo que nela há. Então ele comissiona o povo e ele vai à frente, ele faz com que esse povo reconquiste, porque esse povo, a confiança desses povos estava no seu poderio militar, nas suas armas e nos seus deuses falsos. Quando Deus faz isso, Deus coloca as coisas no lugar. Esses deuses aqui não existem, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o único, aquele que existe, aquele que é, aquele que era e que há de vir. Esse aqui é o Deus, eu sou esse Deus. Então, é uma guerra santa, do ponto de vista em que está tirando aquilo que é pecador, corrompido, dissoluto, idólatra, os falsos deuses, e está colocando o Deus verdadeiro no lugar correto.
Então é preciso a gente entender isso para tirar da nossa mente muitas vezes esse conceito que a gente fica pensando que, pô, como assim Deus era violento no Velho Testamento, né? E aí alguns vão pensar assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos pensar que aquele Deus do Velho Testamento era um Deus bravão, porque o povo era difícil, tal, Deus bravão. Deus, né? Esse Deus não. Esse Deus é o Deus do amor. É o Deus paz e amor. É o Deus que eu oro e Ele responde. É o Deus que eu coloco a planta do pé e Ele me dá por herança. Entende? Percebe como é importante nós entendermos a palavra corretamente? Percebe como é importante essa visão do Velho Testamento aqui, esse panorama do Velho Testamento para nós entendermos corretamente como Deus trabalha? E outra coisa, esse período aqui, dessas guerras, era um período que fazia parte do plano geral da salvação, do plano geral da redenção. De novo, nós chegamos aqui naquela questão graça e juízo. Graça para aqueles que entraram e juízo para aqueles que estavam lá e que tinham falsos deuses, que eram incrédulos. Então o que acontece? É colocar as coisas no lugar. Entende isso? Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Então precisamos entender que essas 31 guerras, elas tiveram essa conotação, e outros momentos aí da palavra também que chegam a isso. Dito isso, tocada nessa questão incômoda para nós, porque às vezes a gente é questionado a respeito disso, mas que Deus é esse? Esclarecido esse ponto, espero que tenha esclarecido esse ponto, vamos partir para o próximo aí então. A divisão entre as 12 tribos aqui, né? Então, aqui eu já falei, vai estar isso aqui no capítulo 13 até o capítulo 22, então Deus ordena que Josué divida as tribos, e Josué então faz aquela divisão da terra entre as tribos, depois da terra conquistada. Vou só mencionar isso aqui, porque você já deve ter ouvido falar um monte disso aqui, tá? Ele vai dividir as terras e vai fazer aquela divisão que Deus havia mostrado, na verdade, para Moisés em cima do monte, antes de Moisés morrer. E vai dar um pedaço de terra para cada um, e aí a tribo de Levi não é contada. Por que ela não é contada? Porque ela não tem herança. Por que ela não tem herança? Nós mencionamos agora há pouco. A herança dela é o Senhor, seria o Senhor. Então ela não tem herança, tem uma terra só para ela, certo? Ela serviria as outras ali como uma tribo sacerdotal e teria cidades ali no meio. E no final aí, o último ponto aí, a despedida e morte de Josué, que vai estar aí no capítulo 23 e 24. Deixa eu pegar o 23 e 24, só para a gente dar ver se eu consigo. Então Josué, no capítulo 23, Josué, ele vai falar aí para o povo, né, vai dar as instruções para o povo aí observarem as leis, continuarem observando as leis. No capítulo 24, ele vai trazer aí a memória, tudo que Deus tinha feito por eles, vai fazer um review, né? Moisés aí está prestes a morrer. Então primeiro ele traz todas as leis, né? Ele traz a memória, ou melhor, ele exorta o povo, ele trabalha com no povo, para que o povo não abandone as leis, e depois no capítulo 24, aí ele vai trazer à memória os feitos de Deus, para que o povo de fato tema a Deus. Então obedeça e tema. Esse é o conselho que Josué dá antes aí de morrer. E aí no versículo 29, vamos ler esse pedacinho aí, vai dizer assim, olha: depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos, e sepultaram no termo de sua herança, em Timnat-Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Efraim
era a tribo de Josué. Josué é chamado anteriormente de Oséias, e ele está acho que se eu não me engano, em Josué 6. Josué 6, ele é chamado de Oséia, e depois no mesmo texto, abaixo, Moisés troca o nome de nome de Oséias para Josué, tá? Passou a chamar. Então, ele era da tribo de Efraim, então ele herdou aqui o monte de Efraim, tá? Ele foi enterrado nesse monte de Efraim, a terra que era dele, para o norte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, ainda viveram muitos depois de Josué, e que sabiam de toda a obra que o Senhor tinha feito em Israel. Olha só que interessante, lembra que ele falou sobre, as últimas instruções eram para obediência à lei, e eram para se lembrar dos feitos, né? Ele trouxe à memória os feitos de Deus. Olha aqui, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Aqui é o resultado do conselho de Josué. Também enterraram em Siquém os ossos de José. Aqui entra no José, que José pediu para voltar do Egito para a sua terra. Eles trouxeram então os ossos de José e enterraram lá, certo? E finalizamos por aí a aula de hoje. Alguma dúvida? Alguma colocação, alguma observação? Nós temos aí, nós vamos entrar na próxima aula deixa eu ver aqui, no período dos juízes. Então, saímos do período aqui do deserto, entramos na terra prometida, conquistaram, né, a terra prometida, certo? Moisés conduziu todas essas batalhas, venceu todas essas batalhas, com exceção da de Ai, que depois venceu posteriormente, né? E entraram então na terra, e agora vão ser estabelecidos juízes para comandar o povo, para julgar o povo. E é aí que nós vamos pegar da aula seguinte. Ok? Dúvidas? Ficou alguma coisa obscura para você? Fale, meu irmão. Sim. Eles entraram em 70 e saíram em 2 milhões. Entendeu? Foram se multiplicando ali. O nome foi uma consequência. Note que é o povo de Israel. Por quê? Porque Israel foi o nome o primeiro nome ali, entendeu? Mas Israel é o nome. Isso. O povo hebreu começou, na verdade, em Abraão, né? Em Abraão, entendeu? E aí eles vão seguindo e se multiplicando ali, vem uma linhagem de descendência, depois eles abrem em Jacó, eles abrem nas 12 tribos, as 12 tribos formam o povo dos filhos de Israel, por isso que falam os filhos de Israel, entendeu? Porque eles são as 12 tribos, certo? Deus abençoe a todos, vamos orar. Senhor